Neste vídeo a gente vai estar utilizando o aplicativo, né, o pequeno aplicativo que a gente começou a construir e a gente finalizou aquele determinado assunto, que foi esse aplicativo aqui, onde a gente consome a API do ViaCep utilizando aqui a Retrofit. Então, nesse aplicativo a gente começa ali desde o básico e vai até o final, né, que é recuperando os objetos da API do ViaCep utilizando Retrofit e listando aqui no nosso aplicativo. Só que essa lista ela está em memória, então se o usuário fechar o aplicativo e abrir novamente, essa lista ela não vai aparecer ali para o usuário. Então o que a gente vai fazer é pegar o aplicativo que a gente deixou até esse ponto e a gente vai salvar esses registros do banco de dados do dispositivo utilizando o Room. Se você ainda não conhece o Room, basicamente é uma biblioteca ali do conjunto do Jetpack para poder facilitar para a gente na hora de manipular registros, manipular informações do banco de dados do dispositivo do usuário. Então a gente tem ali a forma tradicional, que é escrevendo os códigos SQL na mão, e a gente tem o Room, que facilita muito através de anotações para que a gente consiga ter o mesmo resultado. Antes da gente começar, só te mostrar aqui os dois cursos que eu tenho. É o curso de Java na Udemy. Então aqui através do canal você tem acesso a esses dois acessos aqui. Clicando no botão da Udemy, você vai ser direcionado para o curso de Android nativo utilizando a linguagem Java, lá na plataforma na Udemy. Então esse é um curso bem completo, a gente desenvolve vários aplicativos aqui realmente com muitas funcionalidades. Inclusive você acessando aqui pelo canal, você já vai com o cupom aplicado. E também através do canal aqui você tem essa outra opção, Android Kotlin, que aí você vai ser direcionado aqui para o hellodev.com.br, que é a nossa plataforma que eu lancei o curso de Kotlin. Então aqui você pode estar dando uma olhada aqui, mais informações sobre o curso. Você tem algumas perguntas pré-selecionadas. Então aqui você tem toda a grade do curso. Inclusive esse curso ele ainda está em gravação, né? Vai ser um curso bem completo. Então se você iniciar a partir de agora, você já vai pegar o curso em andamento. Aqui na parte de baixo você tem aqui alguns feedbacks. Você também tem os aplicativos que a gente vai construir. Eu ainda estou dando uma incrementada nessa página, mas basicamente a gente já tem o aplicativo ali do banco digital. E esse é o aplicativo que está sendo gravado no momento, que é o aplicativo MoveStream, que a gente consome a API do TheMove Database. Aqui na parte de baixo você tem aqui sobre garantia e algumas perguntas que você pode estar dando uma olhada aqui melhor. Então vamos começar. Vou abrir aqui o Android Studio. Se você não tiver esse projeto, basicamente o que você vai fazer? Você vai acessar aqui esse vídeo e aqui na parte de baixo você vai encontrar a branch do repositório final, que é onde a gente fez o nosso último commit. Então, que seria a branch final-retrofit. Então você pode fazer o clone dessa branch, que é a mesma que eu estou com ela aqui aberta. Aí a gente vai dar sequência a partir dessa branch. Então com essa branch aqui, eu vou fazer a criação de uma nova branch em cima dessa. Então git checkout -b. Eu vou colocar aqui com o nome initial-room-viacep. Posso pressionar a tecla Enter. Então essa daqui vai ser a inicial. Depois que a gente fizer o nosso último commit, eu crio também a branch final aqui em cima dessa branch. Então vai ter a branch inicial e também a branch final. Inclusive eu estou pensando aqui, eu vou estar deixando nesse vídeo aqui que você está assistindo, na descrição, já as duas branches criadas. A branch, deixa eu só fechar aqui para ele trocar. A branch inicial Room ViaCep, que é onde a gente vai dar início. E depois que a gente fizer tudo o que a gente tem que fazer, eu crio a nova branch, que é a branch final. Então vamos começar. Aí na descrição eu vou deixar aí o link para você estar acessando aqui a biblioteca do Room aqui do Android, mas você também pode vir aqui no Google digitar Room Android, que aí a gente vai acessar aqui o primeiro link. Então ele fala aqui que a gente pode persistir dados, é muito útil, né, para todo o aplicativo e realmente, se não me engano, não vou dizer 100%, mas 99% dos aplicativos a gente precisa ou vai precisar em algum determinado momento
salvar informações, persistir informações no banco de dados do aplicativo. A gente tem as formas mais salvar informações mais simples, como o Shared Preference, mas sempre que a gente quiser uma forma mais, vamos dizer assim, mais completa, né, com mais dados, separadas em colunas, com tabelas, a gente utiliza aqui o Room. Então, vindo aqui na parte de baixo, a gente vai fazer aqui a configuração. Então, a primeira coisa que eu vou copiar aqui vai ser room_version e a versão. E a gente vai acessar aqui o build.gradle aqui do projeto. Deixa eu abrir aqui do projeto, agora sim. Vou colar aqui a versão e vou colocar isso daqui para aspas simples. Agora eu posso voltar lá. E a gente vai pegar aqui algumas implementações que a gente vai utilizar. Primeiramente vai ser aqui essas duas. Então posso copiar. Vou colocar aqui agora no build.gradle aqui do módulo. Aqui na parte de baixo. Vou colocar aqui embaixo do OK HTTP. Então room. Vou colar. E aqui a gente vai colar a nossa versão que a gente já colocou lá. Inclusive ele fala que a gente utilizou a 2.4.1. Porém a versão mais atual é a 2.5.1. Então a gente já vai utilizar a versão mais nova. Além dessas duas aqui, eu vou apertar Ctrl D e a gente vai colocar aqui KTX para a gente ter ali algumas extensions na utilização aqui do Room. E vou alterar aqui o Annotation Process por KAPT, que é a forma nova da gente utilizar aquele Annotation Process. Agora a gente utiliza o KAPT, lembrando que a gente tem que estar utilizando aqui o plugin do código KAPT. Então depois disso eu vou clicar aqui em Sync Now. Enquanto build aqui, uma informação importante que eu acabei esquecendo, a gente não vai pegar o projeto do zero e a gente vai criar um novo projeto utilizando o Room. A gente vai dar continuidade no aplicativo que a gente desenvolveu no vídeo anterior. Então já tem toda a estrutura aqui criada. Lembrando que esse aplicativo aqui está salvando os dados em memória, então o usuário fecha o aplicativo e abre, os dados somem. Então a gente vai pegar esses dados e salvar, então a gente vai implementar o Room e salvar esses dados ali, persistir esses dados no dispositivo do usuário. Então se você quer começar desde o início aqui nesse aplicativo, começa do vídeo anterior. Se você já assistiu o vídeo anterior, aqui a gente vai dar continuidade. Então já acabou de sincronizar, posso fechar aqui esses dois arquivos. E aí a gente vai tentar seguir até onde a gente conseguir aqui a parte da documentação. É até melhor, né, para quem está inicializando, para quem está iniciando, sempre ver, né, seguindo aqui a documentação. Basicamente a documentação do Android nessa parte de Jetpack tem vários exemplos ali de utilização. Então ele tem aqui uma estrutura que a gente vai criar no nosso aplicativo. E a gente começa aqui na parte da entidade. Então, o que é uma entidade aqui no nosso projeto? Basicamente, é uma data class, porém, como eu falei anteriormente, o Room ele trabalha com anotações. Então, só da gente colocar aqui o @entity, a gente já está dizendo que a nossa classe de modelo data class, essa classe ela vai ser uma coluna. Então, todos os atributos que a gente tiver nessa classe, na verdade, a nossa @entity transforma o nosso objeto em uma tabela. E aí todos os atributos que a gente tiver para essa data class vão ser transformados ali em colunas. E aqui a gente começa já a ver algumas anotações. Então @entity a gente especifica que a nossa data class vai ser uma coluna, vai ser uma tabela no banco de dados. E a gente tem aqui o @primaryKey, onde a gente está dizendo que o nosso UID vai ser a chave primária aqui da nossa tabela. A gente também tem o @coloinfo, que é se a gente quiser especificar um nome para a nossa coluna. Se eu não especificar nada, a coluna vai ser criada com o mesmo nome do meu atributo, mas por exemplo aqui ele foi adicionado aqui o underline, seguindo o padrão ali de todas as letras minúsculas, e aí você pode utilizar o coloinfo. E aí tem várias outras anotações que a gente pode estar vendo ao longo do vídeo. Então a primeira coisa que a gente vai começar aqui, seguindo a documentação, vai ser criar a nossa entity, que vai ser a nossa tabela no banco de dados. Voltando aqui no Android Studio, eu vou abrir aqui então o nosso pacote data. Vou criar aqui uma pasta um pacote chamado local,
Então a gente tem a parte da API, do retrofit, e agora a gente vai ter aqui a parte local, que é referência ao room. Dentro desse local, eu vou criar aqui uma pasta chamada, um pacote chamado model. Vou apagar aqui o model, vou colocar repository. E a gente também vai ter uma outra aqui chamada DAO. Já vou deixar todas criadas e a outra aqui vai ser entity. Dentro do pacote entity, botão direito, code class file, data class. Então vai ser address entity. Vou clicar aqui para ele não rastrear. Então a gente já começa fazendo a anotação aqui, @entity do androidsheets.room. Aí a gente pode escolher quais informações a gente quer salvar no banco de dados. Se a gente acessar o pacote model, que a gente obtém os dados, o dado de retorno lá da API do ViaSep, a gente tem todas essas informações. Então eu vou escolher algumas dessas informações para poder a gente salvar no banco de dados. Então a gente vai começar aqui com o CEP. Então posso trazer para cá. Vou também salvar ali o logradouro. Vamos salvar também aqui o bairro. A localidade, que no caso do ViaSep se refere ali ao município. O F. E aí a gente tem outras informações aqui. Por enquanto eu não vou salvar aqui essas outras. Eu até poderia salvar aqui o DDD, mas a gente vai utilizar esse DDD depois para a gente ver sobre as migrations. Eu acredito que não através desse vídeo, porque senão vai ficar muito longo, mas a gente vê depois como que a gente já tem uma estrutura no nosso banco de dados e como que a gente faz para atualizar essa estrutura no banco de dados, criando uma nova tabela ou modificando ali uma tabela existente. Aqui no @entity, se a gente abrir e fechar parênteses, a gente tem algumas informações que a gente pode utilizar, e uma delas é o table name, onde a gente pode especificar o nome para nossa tabela. Se eu não especificar nada, segue o mesmo conceito aqui das colunas, ele cria a tabela com esse nome, mas a gente pode também adicionar aqui o nome da nossa tabela. Nesse caso aqui eu vou colocar simplesmente address. Aqui a gente vai estar criando também o nosso ID. Então esse ID a gente pode colocar aqui do tipo long, ou também inteiro, também servia para a gente. E eu já vou inicializar ele com 0. E aí a gente tem a anotação aqui, igual a gente viu na documentação, que é @primaryKey. E a gente abre e fecha parênteses. E a gente tem aqui esse auto-generate, eu vou marcar como true. Então toda vez que um registro for inserido no banco de dados, esse ID aqui ele vai ser incrementado. Então começa com 0 e aí no primeiro registro, esse registro vai salvar essa informação como 1. Vamos utilizar aqui, então, seguindo o padrão @coloinfo. Eu não precisaria especificar aqui o valor, mas eu gosto também já de deixar padronizado. Esse daqui vai ser logradouro. Esse daqui vai ser o bairro. Agora a gente vai ter a localidade, que no caso do ViaSep se refere ao município. E por último a gente vai ter aqui o F. Então está criado aqui a nossa tabela através da anotação @entity. Então vamos voltar aqui na documentação, ver o que mais tem aqui. Agora a gente vai ter que criar o nosso DAO, né, que seria o objeto de acesso ao dado. E a gente pode seguir aqui também, seguindo a documentação e criando aqui o nosso exemplo. Então perceba que no caso esse DAO ele é uma interface e a gente anota com @DAO. Então é esse arquivo DAO que tem acesso, né, que a gente cria todas as funções de acesso ao banco de dados, como por exemplo obter uma lista de usuários, carregar uma lista com base no ID, buscar um usuário com base no nome, inserir um usuário e deletar o usuário. Então vamos começar aqui criando a função que a gente vai buscar todos os endereços no nosso banco de dados. Na verdade a gente vai começar criando o nosso address DAO, que vai ser uma interface. Então address DAO.
Vamos só ver aqui na documentação, ele bota o DAO aqui dessa forma, camel case. Então posso voltar aqui. E aqui a gente vai ter a nossa função. Eu vou dar o nome aqui de getAllAddress. A gente não vai receber nada aqui nessa função. E a gente vai retornar um flow. A gente tem no caso o live data, a gente poderia trabalhar com live data ou também aqui com o flow. Basicamente o flow ele tem um fluxo contínuo de emissão de dados. Daria para a gente trabalhar com live data sem problema, mas é uma forma nova, na verdade não tão nova assim, mas também é uma alternativa que você tem ao live data. Então aqui para esse retorno a gente vai ter uma lista de address entity, que é a nossa entidade do banco de dados. E aqui em cima a gente vai colocar a query que a gente quer que seja executado sempre que a gente chamar aqui essa função. Então @query. Aqui a query vai ser do androidx.room e não do retrofit. Abre e fecha parênteses. Aqui a gente vai colocar aqui select asterisco from e o nome da nossa tabela, que seria address. Da mesma forma que a gente colocou aqui, a gente tem que repetir ela aqui. Agora a gente vai criar aqui a nossa função getAddressById, que é onde a gente vai buscar um endereço ali pelo nome. Então vou colocar aqui ID, esse ID vai ser long e eu posso dizer que ele vai ser, pode ser que seja nulo. Ou melhor, já que todos os nossos endereços vai ter um ID, a gente não precisa dizer que esse ID pode ser que ele seja nulo. E aí qual que vai ser o nosso retorno? Nosso retorno vai ser o nosso address entity, só que agora sim o nosso objeto pode ser que seja nulo. Vamos dizer que o usuário passa aqui um ID que não existe e aí não vai ser encontrado nenhum registro no banco de dados. Agora a gente vai colocar aqui a nossa query, então @query do androidx.room select from o nome da nossa tabela, where o campo que a gente quer buscar vai ser o ID for igual ID, que é o campo que eu passo aqui. Então esse é o campo que está criado na nossa tabela, que é esse campo aqui, e aí eu referencio esse dois pontos ID, que é o nome que eu coloquei aqui. Então se eu colocar aqui qualquer outra informação, por exemplo address ID, eu teria também que colocar esse mesmo address ID aqui. Então eu vou deixar só como ID mesmo. Vamos agora aqui para a nossa função, onde a gente vai inserir um registro. Então insert address e a gente vai inserir o que? O nosso address entity. Nesse retorno aqui a gente vai retornar um long, que sempre quando a gente faz a inserção de um registro ou uma atualização no banco de dados, ele retorna o ID da linha que foi alterada. Aqui basicamente a gente tem um @insert e a gente pode tratar se a gente tentar inserir um ID, inserir um registro onde esse ID já exista no nosso banco de dados. Então aqui, se a gente abrir e fechar parênteses, a gente tem aqui o onConflict. Então onConflict. E a gente tem aqui algumas opções para a gente adicionar. Então onConflict conflict strategy ponto, e a gente tem aqui essas opções. Então a gente pode abortar, ignorar, abortar, não fazer nada, e ele também tem a opção aqui de substituir. No nosso caso a gente pode colocar aqui que a gente quer ignorar caso a gente tente inserir um registro onde esse ID, né, essa chave primária, já tem aqui no banco de dados. Agora a gente vai ter aqui a opção de atualizar, então update address. A gente também vai receber um address entity. A gente também retorna um long, ou melhor, para esse caso que a gente nem vai precisar utilizar. E aqui no arroba a gente vai utilizar o update. Ele até mostrou aqui, é bom que a gente já conversa, a gente tem aqui esse arroba
o Pinsert, o que ele faz? Ele insere o registro, se esse registro, se essa chave primária não existir no banco de dados, e ele atualiza se essa chave primária já existir. Então, mas vamos fazer aqui então, por exemplo, o update, e aí basicamente, se a gente quisesse trocar essas duas funções aqui por uma só, a gente poderia colocar aqui, deixa eu só ver qual que é o nome, @upInsert. Então a gente poderia colocar aqui upInsert address, passaria aqui o nosso address, retornaria aqui o nosso long, e aí a gente poderia substituir essa função aqui. Na verdade, a gente poderia substituir essas duas funções apenas por essa. Então essa só vai inserir, em caso de conflito vai ignorar. Essa é para a gente atualizar um registro que já existe. E se a gente quiser utilizar tanto a opção de inserir quanto de atualizar, a gente marca aqui como upsert. Então se a gente estiver inserindo um registro onde o ID ainda não existe no nosso banco de dados, ele insere, e se esse ID já tiver no nosso banco de dados, ele faz a atualização. Por enquanto eu vou deixar aqui de forma separada mesmo, fica melhor para quem está começando aí a entender. E por último agora a gente vai ter aqui o nosso delete address. A gente também recebe aqui o nosso address. A gente também poderia retornar aqui o nosso long, mas para esse caso que a gente não vai precisar. Só faltou aqui a gente marcar a nossa interface como @DAO. Então agora sim a gente está com a nossa classe DAO criada. Agora o que a gente vai fazer é criar aqui no pacote domain. Eu vou criar aqui um novo pacote chamado local. Depois a gente vai dar uma organizada aqui. Deixa eu criar um novo aqui chamado API. Porque esse repositório que a gente tem aqui no caso, se refere ao repositório da API. Então eu posso jogar isso aqui para dentro. E agora eu vou criar aqui dentro de local o novo pacote, novo chamado repository. E aqui dentro a gente vai estar criando a nossa interface. Eu vou dar o nome aqui de address local repository. E aqui a gente vai colocar as funções que a gente vai ter no nosso banco de dados que a gente criou aqui dentro do nosso DAO. Então basicamente, para a gente adiantar um pouco, o que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui essas funções, vou colocar aqui. A gente apaga todos os códigos aqui SQL, todas as nossas anotações. Posso apagar aqui esse import. A gente vai colocar aqui, para essa vai ser suspend, que a gente vai estar utilizando o código coroutines. No caso que a gente não coloca dentro aqui também para essa getAllAddress, isso porque ele já retorna ali um fluxo do flow, e a gente não precisa especificar que vai ser uma função suspend. Deixa eu até tentar aqui para ver se ele vai dar algum aviso. Ele não vai dar nenhum aviso aqui, mas a gente também não tem necessidade de especificar. Agora a gente vai vir aqui na camada data local, e a gente vai criar aqui, eu posso até copiar esse nome, new code class file, vai ser uma classe, e aí eu coloco no final aqui impl, e a gente vai implementar a nossa address local repository. Vou fazer aqui o import, então Alt Enter, vou implementar aqui todas as funções. Aqui a gente vai receber via injeção de dependência, então @inject constructor. Deixa eu fazer aqui o import, o nosso private val address DAO. E aí basicamente agora, para cada função dessa daqui, a gente vai utilizar o return address DAO.getAddress. Aqui vai ser return getAddress by ID, passando o ID. Return address DAO.insertAddress, passando o nosso address entity. Aqui vai ser, no caso do update, basicamente a gente não precisa fazer o retorno de nenhuma informação. Então posso passar aqui o address entity.
E por último a gente tem aqui o delete address. Então address down.delete passando o address entity. Feito isso, agora a gente vai estar criando os nossos use cases que a gente vai ter para essas funções para acessar o nosso banco de dados. Então aqui na camada domain, dentro do pacote local, onde a gente tem aqui local.repository, eu vou criar aqui apagando o repository use case. E a gente vai começar a criar aqui os nossos use cases. Eu gosto de criar sempre com os mesmos nomes aqui do repositório. Então copio aqui o nome, new, code class file, começa aqui com a letra maiúscula, get address use case, ou get all use case, tanto faz. Vou deixar com o nome de get all address use case. Aqui a gente vai utilizar o @inject constructor para poder a gente receber a interface do nosso repositório. Inject private val repository vai ser do tipo dessa nossa interface aqui. E aqui dentro a gente vai ter o suspend operate fun invoke. E no caso dessa função, ela vai retornar o mesmo fluxo que a gente tem aqui no nosso repositório, que vai ser o flow de list de address entity. Então return repository.getAllAddress. Aqui nesse caso ele especifica, né, que a gente não precisa utilizar o suspend. Isso porque a gente já está utilizando aqui o flow, e o flow ele já implementa o suspend por padrão, então posso remover. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fechar esse aqui e agora eu vou duplicar ele. Então Ctrl C, Ctrl V. Agora a gente vai colocar aqui get address by ID. Esse aqui sim vai ter o suspend. A gente vai receber o ID do tipo long. Vai retornar apenas o address entity. Então posso remover ele daqui, pode ser que ele seja nulo. E aqui a gente vai utilizar o get address by ID passando o ID. Então vamos dar uma olhada aqui na ordem. Então get all, get address by ID. Agora a gente vai utilizar o insert. Então posso copiar esse aqui, duplicar. E agora eu vou colocar aqui insert address use case. Aqui no parâmetro a gente vai receber um address entity. Aqui na verdade a gente vai utilizar simplesmente o address da nossa camada domain mesmo. E aqui a gente vai fazer a conversão desse objeto. Então aqui vai ser insert, passa aqui o address, ele vai retornar aqui um long. E aí agora a gente vai fazer aqui a função para mapear um objeto da camada domain para um objeto aqui da camada data. E aqui dentro do pacote de data a gente tem um pacote chamado mapper address map, onde a gente já tem a função que faz o mapeamento de um objeto address da camada de data, o objeto de response, para o objeto address aqui da camada domain. Então basicamente o que eu vou fazer? Eu vou duplicar aqui essa função. Então a gente vai ter um objeto da camada domain, que seria o nosso address. Posso colocar aqui .toEntity, que a gente vai estar transformando em uma entidade, e o retorno vai ser address entity. Então posso jogar aqui para cá também. E para esse caso, para o nosso address entity, a gente não tem aqui esse complemento e também não tem o DDD. Então a gente tem o CEP, logrador, o bairro, localidade e o F. Então aqui no nosso use case, insert address use case, a gente pode utilizar aqui um ponto e a gente tem aqui a função toEntity. Então agora sim, deixa eu apagar aqui esses imports. Seguindo aqui a ordem, agora o próximo vai ser o update address. Vou utilizar esse aqui de cima para duplicar. Então update address use case. Não vou ter aqui parâmetros. Vou receber, na verdade,
o address entity. Aqui na verdade a gente vai receber também o nosso address da camada domain, e aqui a gente faz a conversão, não vou ter nenhum retorno. Aqui vai ser update address, passando o address .toEntity. Posso apagar aqui os imports. Voltando aqui na nossa ordem, agora a gente vai ter aqui o delete. Então vou duplicar aqui o update, vou colocar aqui delete address e use case. E aqui vai ser basicamente alterar aqui para delete address. Então tá criado aqui também o nosso use case. Vou fechar aqui todos os arquivos. Agora a gente vai fazer a configuração da injeção da nossa interface DAO aqui no pacote DI. Antes disso, vamos só ver aqui na documentação, ver se a gente tem aqui algum outro passo. Tem aqui o passo para a gente criar a nossa classe do nosso banco de dados, né? Que ele dá aqui o exemplo do App Database. Então vamos seguir aqui esse exemplo. Então perceba que ele é uma classe abstrata e ele anota aqui com @database para especificar que essa classe vai ser a classe central ali do banco de dados. E aqui esse entity a gente passa as nossas entidades, e o nosso banco de dados ele sempre tem que inicializar com a versão 1, e aí depois quando a gente for ter atualizações no nosso banco de dados, a gente atualiza aqui a versão. Essa questão de atualização das migrations a gente pode ver em um próximo vídeo. Então vou utilizar aqui esse nome, App Database. Então lembrando que isso daqui é uma classe abstrata. E aí eu vou criar aqui dentro do pacote data local. Vou criar aqui um novo pacote chamado db. E eu vou criar essa classe aqui dentro. Então code class file, deixa eu ver aqui se tem uma classe abstrata. Não tem, a gente altera depois. Então aqui vai ser abstract class. Deixa eu tirar aqui, que na verdade vai ser simplesmente abstract class. A gente vai estender aqui o app database. Deixa eu ver aqui na documentação, o room database na verdade. Então posso voltar aqui, room database, vou fazer o import. Aqui a gente vai fazer uma anotação @database. Posso abrir e fechar parênteses. Vamos ver o que a gente tem aqui. Então a gente tem o nosso entities, e a gente passa aqui a nossa lista de entidades. No nosso caso, a gente só tem a nossa address de entidade no nosso projeto. Então aqui entre colchetes a gente vai colocar address int class.java. Na verdade seria só class. E se você tivesse outros, você passaria aqui uma vírgula e coloca aqui as outras entidades que você tem. Agora a gente tem que especificar a função inicial, a versão inicial no nosso banco de dados, tem que começar com 1. E seguindo aqui a documentação, a gente tem que criar essa função aqui abstrata do nosso DAO. Então abstract fun. E a gente pode colocar aqui address DAO, que vai ser do tipo address DAO. Deixa eu ver aqui a inicialização. Na verdade que é uma função e não uma variável. Então agora sim vamos vir aqui no pacote DI. Vamos criar aqui um novo módulo chamado, deixa eu seguir ali o nome, vamos colocar database module. Vai ser uma classe @module @install_in. Eu vou colocar essa classe aqui como single component. Isso porque eu quero ter apenas uma instância do meu banco de dados em todo o meu aplicativo. Aqui é só class. Então a gente vai começar configurando aqui a injeção do nosso banco de dados. Então provides database, e a gente vai retornar o nosso app database recebe room.database builder. Aqui na verdade vai precisar do nosso contexto, então deixa eu receber ele aqui. Então application context do tipo context. Então passo ele aqui, vírgula, a nossa classe do banco de dados.
app:class.java. Deixa eu tirar aqui esse context. Aqui a gente vai passar o nome do nosso banco de dados. Então a gente pode pegar esse banco de dados através aqui do nosso context.getString r.string. Deixa eu fazer aqui o import da classe R. Alt Enter, import .appname. E aí eu vou criar o banco de dados com o nome do meu aplicativo. Ou se a gente quiser, a gente pode duplicar essa linha. Appname database. E a gente pode colocar isso daqui via _sep _database. A gente pode utilizar essa string aqui como sendo o nome do arquivo de banco de dados. E aí no final a gente pode colocar aqui o .build. Então essa função aqui vai ser a criação, a instanciação do nosso banco de dados. Ela está sendo feita aqui utilizando a biblioteca de injeção de dependência do Hilt. Agora a gente vai configurar a injeção de dependência da nossa interface address_down. Então @provides address_down. A gente vai receber a nossa app database, dá o nome de database do tipo app database, que é a que a gente acabou de fazer aqui a configuração. Então a gente ensinou aqui para o Hilt como que a gente retorna, vamos dizer assim, a nossa app database já configurada. E aí, só de a gente especificar aqui, ele já marcou aqui essa injeção. Então aqui a gente ensinou ao Hilt, né, sempre retornar para a gente, quando a gente quiser uma classe app database, ele já retornar aqui a própria instância aqui que ele criou. Então o retorno vai ser address_down, recebe o nosso database.address_down. Vamos dar um rebuild aqui no nosso projeto, só para a gente ver se o nosso projeto está sendo compilado com sucesso ou se a gente já tem algum erro aqui de injeção de dependência. Isso porque o Hilt trabalha ali em tempo de compilação. Então quando a gente coloca para compilar, se alguma injeção não estiver correta, ele já marca aqui para a gente algum erro. Então vamos dar uma olhada aqui nesse erro que a gente teve. Então ele está falando que a gente tem um erro aqui no nosso getAddressById. Então vamos dar uma olhada lá no nosso down, primeiramente no getAddressById. Aqui na verdade faltou só o asterisco, então é select tudo from address e a gente tem aqui o address_by_id. Deixa eu dar um rebuild aqui de novo. Então assim agora a gente não teve nenhum erro. Então vamos começar testando tudo isso que a gente fez. Aqui na nossa camada presenter, a gente tem o fragmento search address fragment, basicamente busca o endereço lá da API. Aqui no nosso view model, deixa eu acessar ele aqui, tem a função que busca o endereço lá da API. Então a gente já vai criar aqui a função também, já para a gente salvar esse registro no banco de dados. A gente vê que está sendo salvo sem nenhum problema. Aí a gente vai ver a parte da atualização e também da listagem. Então vou criar aqui a função, eu posso até duplicar isso daqui, vai ser bem parecida. Aqui vai ser insert address. Aqui eu vou receber um address da camada domain. Então address da camada domain. Aqui em cima a gente vai injetar o nosso use case. Então private val insert address use case. A gente faz a alteração aqui, passando o address. Aqui o nosso retorno dessa função vai ser um long. Deixa eu dar uma olhada aqui, que é o ID que foi inserido, né, da linha que foi modificado. Então posso colocar aqui como ID mesmo. E eu vou colocar para retornar esse ID. Como a gente está trabalhando aqui com uma, vamos dizer assim, operação local, a gente pode alterar aqui esse HTTP exception do retrofit por um IO exception, ou a gente pode também tratar só com exception padrão mesmo. Eu vou deixar só exception padrão mesmo. Então se tiver algum erro, printa no console para a gente ver e emite ali a mensagem para o usuário. Então agora a gente vai dar uma olhada aqui no nosso fragmento. A gente tem a função que getAddress,
que busca o endereço, e aqui a gente tem a função, a gente tem o botão aqui btn save. Então vai ser nesse momento que a gente vai salvar esse registro no banco de dados. Então aqui é onde a gente tem esse if, porque antes o que acontecia? A gente salvava o endereço e voltava com esse endereço para a tela anterior. Então aqui a gente pode apagar isso daqui. Se o meu endereço for igual a nulo, eu vou voltar simplesmente para a tela anterior. Caso contrário, a gente vai chamar aqui a função onde a gente vai salvar o endereço no banco de dados. Então, private fun insert address, address da camada domain. Vou chamar esse insert address aqui. Esse nosso address pode ser que ele seja nulo. Então, como eu já estou verificando aqui, eu posso passar ele aqui e reafirmar que esse objeto ele não é nulo. Então agora a gente vai pegar o nosso viewModel. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse viewModel todo ele aqui, vou jogar aqui para baixo e vou apagar aqui tudo que tiver dentro dos estados. Aqui a gente vai passar o endereço na função insert address. Então se tiver load, a gente pode fazer algum tratamento, sucesso e também de erro. Em caso de sucesso, basicamente eu vou colocar aqui um toast em query content, endereço salvo com sucesso. Da mesma forma, se tiver um erro, eu vou colocar erro ao salvar endereço. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou rodar aqui o aplicativo no emulador, roda aí no seu dispositivo, também no seu emulador, para a gente já testar, ver se a gente já está conseguindo salvar o endereço no banco de dados. Eu acabei colocando para rodar aqui, eu tive um erro. Isso porque a gente esqueceu, né? Eu acabei esquecendo de fazer a injeção aqui da nossa interface dos repositórios local. Então para isso a gente vai acessar aqui o pacote DI, domain module. Basicamente a gente pode duplicar aqui e a gente vai utilizar aqui o address local repository, address local repository, que também vai ser local repository, e aqui vai ser local repository. Então posso fazer o import aqui dessas duas funções. Então agora sim, vamos colocar aqui para rodar de novo. Então deu certo, está rodando aqui. Aí a gente já vai fazer o nosso teste. Então não tenho nenhum endereço cadastrado. Vou deixar aqui o banco de dados aberto para a gente dar uma olhada nos registros, ver se ele está sendo inserido. Vamos ver se o nosso banco de dados já foi criado. Ele demora aqui um pouco para reconhecer. Então nosso banco de dados está fechado, a gente não fez nenhuma operação com ele ainda. Vou clicar aqui para adicionar. Então vou pesquisar um CEP, esse mesmo CEP que está aqui. Então 013 11 500, 300, 013 11 300. Vou clicar em salvar. Então o endereço salvo com sucesso, já criou aqui alguns arquivos, né, que ele cria, e a nossa tabela já está aqui, address, onde ele colocou o ID 1, CEP, logradouro, bairro, localidade e o F. Então já está funcionando, a gente está vendo aí que está funcionando normalmente para a gente salvar os registros no banco de dados. Agora a gente vai ver como que a gente salva, volta para a tela anterior e recupera esses registros. Então vou fechar aqui o meu emulador. Vamos fazer agora o seguinte, lá no nosso list fragment, a gente tem aqui o nosso viewModel. Eu acabei deixando passar aqui esse nome desde o vídeo passado, eu não sei de onde eu acabei tirando aqui esse nome. Eu acredito que foi de algum outro projeto meu, mas que na verdade vai ser address list aqui sem o underline. Então esse nome aqui ele vai ser monitorado aqui. Então agora sim, então agora a gente vai criar aqui a função onde quando a gente acessar a home do nosso app, já seja listado todos os endereços que a gente já tenha salvo no banco de dados. A primeira alteração que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte. Aqui a gente vai alterar para mutable list of, e o tipo aqui vai ser address da camada domain.
Só que aqui esse address vai ficar aqui. Essa função insertAddress a gente vai alterar. Então get all address. A gente vai utilizar ela para recuperar os endereços. Posso apagar isso daqui, deixa eu ver. Posso apagar, a gente não vai utilizar. E aqui a gente vai ter que colocar o nosso use case. Então private val get address all. Deixa eu ver qual que foi o nome que a gente colocou. Get address. Deixa eu dar uma olhada aqui. Domain, local, use case. Get all address use case. Deixa eu copiar. Vou fazer aqui letra minúscula e aqui eu vou fazer o import. Então agora sim. Deixa eu diminuir aqui um pouco. E aqui a gente vai pegar então o nosso get all address use case .invoke. Com isso a gente vai ter o nosso fluxo aqui do flow. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui o ponto collect. Aqui a gente vai ter a lista dos endereços, então vou colocar aqui address. E eu vou passar essa lista para o nosso mutable live data. Então, na camada ali de data do nosso room, eu estou trabalhando com o fluxo do flow. E chego aqui no meu view model, eu estou convertendo esse fluxo flow para o nosso live data normal, que a gente já aproveita o que a gente tem feito lá na nossa camada de present. Então ponto value recebe address. Esse address aqui ele é uma lista da camada do tipo entity, que é isso daqui, e a gente tem que retornar um address da camada domain. Então ponto map. Eu vou pegar cada objeto e vou transformar aqui to domain. A gente ainda não tem essa função. Deixa eu dar uma olhada aqui no pacote map. Então a gente precisa de uma função para converter um objeto da camada ent para um address da camada normal. Então eu posso duplicar aqui essa função, vai ser basicamente aqui o inverso. Então vai ser uma camada do tipo, vai ser um objeto do tipo address entity, e aqui o nome da função vai ser toDomain, e a gente vai retornar um address da camada domain aqui também. O nosso address na camada domain, eu também vou colocar o ID para ele, do tipo long. E eu já vou explicar isso daqui, para que seria esse ID. Vou passar esse ID aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ele fala que esse ID pode ser que seja nulo. Eu vou vir aqui address então, eu vou dizer que esse ID ele não vai ser nulo. Porque sempre a gente vai ter um ID ali no nosso objeto do banco de dados. E também eu vou vir aqui, passando aqui esse ID. Deixa eu ver, ele está falando aqui que ele está esperando outras informações. Então tá faltando aqui o DDD. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou passar esse DDD como nulo. Tem outra informação, deixa eu ver. Também o complemento eu vou passar como nulo, porque a gente não vai estar utilizando. Então agora eu posso vir aqui, apagar essa função, ponto toDomain. E basicamente no final, ponto toMutableList, para a gente retornar uma lista aqui do tipo que a gente precisa. Isso daqui na verdade teria que ficar dentro do viewModelScope.launch. E aí eu posso colar aqui dentro. Então a gente tem a função que a gente busca todos os endereços. E aí é onde que a gente vai chamar essa função. Toda vez que a gente abrir a tela, a gente vai colocar essa função aqui dentro do init do viewModel. Então toda vez que essa função, que esse viewModel ele for aberto, essa função aqui vai ser invocada e a gente vai jogar lá para view todos os endereços. Por enquanto ele está falando aqui que essa função só está sendo utilizada aqui no contexto do viewModel para a gente colocar como private, mas depois a gente vai chamar ela também de um outro local. Vamos dar uma olhada aqui então no nosso fragmento, ver se a gente tem algum erro. A gente tem aqui o código que a gente tinha. E aí basicamente eu vou apagar aqui esse código que a gente não vai estar precisando mais. Vou vir aqui no import, vou apagar também.
E aí agora eu vou rodar aqui o meu aplicativo, o meu emulador, e assim que a gente exibir ali o nosso aplicativo, a gente já tem que listar aquele endereço que a gente acabou de inserir agora há pouco, no primeiro teste que a gente fez. Então já acabou aqui de executar, então só de abrir aqui o aplicativo, ele já exibiu ali o endereço que a gente tem. Fica um pouco lento aqui no emulador, né, porque eu estou gravando, estou com o emulador em execução, mas já dá aqui o endereço que a gente cadastrou. Então a gente viu, inseriu o endereço que está funcionando, e listar também o endereço também já está funcionando. Agora o que a gente vai fazer é, aqui no nosso Search List Fragment, a gente vai colocar, sempre que o endereço for inserido com sucesso no banco de dados, ele volte para a tela anterior, a tela de listagem, já com o registro aqui inserido. Então esse touch aqui de erro eu vou deixar, erro ao salvar o endereço, e esse sucesso aqui a gente vai fazer agora o tratamento. A gente vai começar vindo aqui no nosso ViewModel. Posso minimizar aqui essa função? Aqui no Search Address ViewModel. E a gente vai fazer aqui o seguinte. Na verdade vai ser no List Address ViewModel, onde a gente já tem aqui esse Live Data. E a gente vai criar aqui um novo Live Data. Então val address changed recebe mutable live data, e aqui a gente vai já inicializar aqui com unit. Posso duplicar, aqui vai ser address changed sem um underline, aqui vai ser live data, e do tipo unit recebe address change. E aí como que vai funcionar? Aqui no nosso fragmento de pesquisa, sempre que a gente pesquisar e inserir um banco de dados, a gente vai notificar esse live data aqui do list. Esse live data ele vai ser observado lá na tela de listagem. Então a gente altera a informação, insere ou altera aqui na tela de pesquisa, informa o nosso, notifica, né, o nosso live data. E esse live data vai ser ouvido, né, está sendo observado lá na tela de listagem. Então basicamente eu vou criar uma função aqui na parte de baixo. Eu vou dar o nome de address change. Vou pegar aqui o address change aqui com underline, ponto value, e vou passar aqui o unit. Agora aqui na nossa tela de pesquisa, aqui no caso de sucesso, basicamente eu vou instanciar aqui o meu ViewModel. E esse ViewModel, o que a gente vai fazer? Para a gente não ter duas instâncias do ViewModel, nesse caso a gente pode manter um ViewModel com a instância compartilhada entre os dois fragmentos. Como que a gente faz isso? No lugar de a gente utilizar aqui o by ViewModels, a gente vai utilizar o by Activity ViewModels. Ou seja, eu estou dizendo que em todos os fragmentos que eu declarar o meu ViewModel dessa forma, a instância desse ViewModel que ele vai recuperar vai ser a instância que já está associada à Activity que esse fragmento está associado. Então, sempre na primeira vez, ele vai ou recuperar a instância que já existe desse ViewModel, ou ele vai criar. Então, basicamente, eu posso copiar isso daqui, vou colar aqui, e aqui vai ser, eu posso dar o nome de List Address ViewModel, para a gente não deixar com o mesmo nome, até porque não pode. Vou copiar aqui. Em caso de sucesso, notifico o meu live data, então address change, ou seja ele modificou o endereço ou ele inseriu um novo, e a gente vai voltar para a tela anterior. Então faz de nav control .pop backstage. E aqui no nosso fragmento, agora na nossa listagem, agora a gente tem que observar essa alteração desse endereço, né, que foi alterado ou inserido. Basicamente aqui a gente vai fazer o nosso ViewModel address change .observe view lifecycle owner. A gente vai pegar o nosso ViewModel do tipo list ViewModel address e a gente vai chamar a nossa função getAllAddress. Então, se a gente voltar aqui, ele já não vai avisar mais para a gente colocar essa função como private. Então, vamos fazer um teste. Vou colocar aqui para rodar.
Aí a gente vai fazer um novo registro, voltar para a tela anterior e ver se esse registro foi inserido. Eu vou testar aqui com esse CEP aqui, 1347860. Deixa eu colocar ele aqui. Eu vou clicar aqui então para inserir. Então 1347860. Vou clicar em salvar. Então ele voltou para a tela anterior e já fez aqui a inserção. Vamos testar aqui com outro CEP. Deixa eu voltar com esse CEP aqui para cá. Vou clicar aqui para inserir. Então 13902.240. Vou clicar em salvar e ele já está inserindo aqui da forma que eu queria mostrar para vocês. Então aqui no nosso banco de dados, no nosso aplicativo, a gente tem as seguintes funcionalidades. A gente pode até abrir aqui o nosso DAO. Deixa eu ver aqui, local. A gente implementou, na verdade a gente criou aqui a função para buscar todos os endereços do banco de dados que estão cadastrados, buscar um endereço com base no ID, inserir um endereço, atualizar e deletar. Nesse vídeo a gente fez a implementação da função que busca todos os endereços e também a função que insere o endereço. Eu vou deixar aí como desafio para você tentar implementar as outras funções, né, de atualizar e de deletar. Para deletar você pode utilizar alguma biblioteca de swipe, né? Já tem vídeo aqui no canal onde você pode clicar e arrastar e chamar a função de delete. A gente já deixou o use case criado. Basicamente você vai injetar o seu use case lá no ViewModel e chamar a função .invoke para deletar o endereço. Da mesma forma, para atualizar, você no caso teria que, quando o usuário tocar aqui no Recycle View, você envia esse objeto, ou o ID dele, na verdade, para a próxima tela, que é a tela de pesquisa, recupera esse objeto lá no banco de dados e depois o restante segue exatamente igual, tá bom? Então vou deixar como desafio para você implementar essas outras funções. Tanto de buscar um endereço com base no ID, você vai utilizar para editar um registro, junto também com a função aqui de atualizar e também a função delete. Lembrando que todos os use cases a gente já deixou criado. Basicamente você vai implementar ali aonde que você achar melhor, tá bom? Então espero que você tenha gostado desse conteúdo. Esse aplicativo aqui a gente pode, vamos dizer assim, implementar novas funcionalidades, né, sobre novas bibliotecas e recursos que a gente pode criar em um aplicativo. Então lembrando que a gente já começou com esse aplicativo fazendo requisições na API do ViaCEP com Retrofit e listando aqui em memória os endereços. Nesse vídeo a gente persistiu os registros inseridos no banco de dados local utilizando o Room. Então espero que você tenha gostado. Deixe aqui no campo aqui de comentários abaixo o que você achou, o que a gente pode implementar além aqui nesse aplicativo para a gente ver novos conteúdos, tá bom? Então deixa seu like, inscreva-se no canal se você não for inscrito e a gente continua. Na verdade a gente se vê no próximo vídeo.